A gente vai contar agora uma história de uma pessoa que é tão apaixonada pelo campo que fez ao inverso do quadro Como é Bom Morar no Campo. Aqui na capital, ele transformou o seu apartamento, a sua casa, em um ambiente parecido com o da roça. Vamos conferir? Pela fachada, parece ser uma casa comum de condomínio, apesar do belíssimo jardim cheio de plantas e orquídeas que nos dão as boas-vindas. Viemos conhecer o dono desse pequeno paraíso dentro da cidade. É com uma pessoa que ama tanto o campo, que trouxe o campo para a cidade. É o Henrique Anastácio, ele é engenheiro agrônomo da Embrapa e trouxe essa vivência, né? Essa vivência desde pequeno, né, Henrique? Que você tem com essa relação com as plantas, com o campo. Sim, a minha relação com o campo, além do profissional, né, tem a ver com família, com tradição. Meus avós eram pequenos produtores, agricultores familiares em Minas Gerais. Então, desde criança, eu passava as férias no campo todo final de semana. Meus pais levavam a gente para cuidar dos animais e fazer a horta. E mesmo morando na cidade, isso já faz parte da minha família, a gente sempre morou em casa com quintal. E nesse quintal tem até um caso engraçado, que teve um período que a gente morava num quintal tão grande que a minha mãe plantava horta. E a produção era muito maior do que os vizinhos e a gente poderia utilizar, e nós começamos a vender na feira da cidade. Então era engraçado, todo sábado de madrugada a gente acordava e ia vender a produção que era feita no quintal, né? Então a gente acabou continuando sendo produtor familiar, mas produzindo no quintal de casa, né? Henrique nos leva para conhecer a casa, que tem também relação com a ficção. Desde criança, eu sempre gostei, e eu lembro de um filme que chamava Jardim Secreto. E era aquela coisa que você não tinha uma aparência normal e de repente você entrava e era um mundo à parte. Eu sempre achei isso muito interessante. E é meio que uma tradição também que na minha casa tem um jardim na frente, mas as pessoas não imaginavam na casa dos meus pais também, quando entravam, se admiravam, que tinha muitas árvores frutíferas, de flores e um jardim de muita variedade. Inimaginável mesmo. O barulhinho da água aguça a curiosidade. Olha que beleza de lago. Henrique já criou peixes aqui. Hoje tem um casal de patos, mas o benefício maior é a umidade. Sempre fui aficionado com aquários, com lagos ornamentais, sempre gostei muito de água. Né? E na minha casa, em Minas, a casa dos meus pais, também tinha um lago com carpas. Eu quis trazer um pouco do que eu entendo de lá, um pouco do que faz parte da minha cultura, da minha tradição para o ambiente. E foi muito bom, porque isso aqui, mesmo nessa época mais seca, acaba deixando mais úmido o ambiente. E isso é muito bom para questão de saúde mesmo, porque nessa época o clima fica muito seco. Então você pode observar que respirando aqui, que você sente uma maior umidade no ar. E fora que, como eu disse, são animais, pássaros que vêm beber água, se alimentar, tem iguanas. Então, assim, você acaba atraindo um ambiente que, em certos momentos, lembra até uma mata. Além do aconchego, tem a beleza, claro. A pequena ponte é um charme à parte. É um cenário de cinema, né? Você costuma receber muitas visitas aqui nesse espaço, principalmente. Olha, os amigos estão sempre por aqui, né? Porque o ambiente ficou agradável e é em casa mesmo, então você pode ficar tranquilo, descontraído. E aconteceu até uma coisa bastante inusitada, que teve uma amiga que fez o casamento dela civil na minha casa, né? E foi uma situação diferente, assim, que a gente nunca imaginava de fazer, mas que no final das contas ficou muito legal. Então, assim, a gente tem uma recordação diferente, imaginar que um cenário desse serviu de recordação de um momento tão feliz, especial na vida de alguém, né? O casamento foi da jornalista Renata Silva com o Johnny. Um dia, com certeza, inesquecível, não só pelo casamento, mas também pelo ambiente onde foi realizado. Eu adoro o espaço, né? E é um lugar encantado, né? Todo mundo que vê as fotos fica assim imaginando onde que pode ser esse lugar tão bonito aqui em Porto Velho. E a casa
do Henrique. Além de um ambiente super agradável, ele sempre recebe a gente muito bem, né? Então, e eu guardei essa recordação no meu casamento. Então, um lugar encantado, em meio à natureza, uma energia completamente boa e diferente, né? Que a gente pôde transmitir isso nas fotos, nos vídeos e guardar essa recordação desse momento tão mágico para sempre, né? Tudo isso foi feito em pouco mais de 4 anos. Quanta mudança, que interfere até mesmo no microclima e pode trazer muitos benefícios. A jardinagem, você cultivar o quintal, é um ato ao mesmo tempo egoísta e altruísta. Egoísta porque você traz tudo que tem de bom para você. Né? Esse conforto térmico, essa beleza visual, são frutas, às vezes você tem ervas que você mesmo colhe. Então é muito bacana. Essa questão da temperatura é gritante quando você tem um quintal, um local arborizado versus um que está só no cimento. Né? Então, e altruísta eu digo porque a gente tem tanto problema com enchente, né? Quando a precipitação é muito grande. E grande parte desse problema é devido ao excesso de pavimentação, que os solos são impermeabilizados por essa pavimentação, seja asfáltica e outros tipos, seja de cimento. E quando você tem o quintal, ele ajuda a absorver essa água da chuva que vai para os lençóis de forma mais lenta e não causa prejuízo. Então, assim, se existem cidades que incentivam os moradores a não pavimentar toda a sua área, que seja um gramado, que seja um quintal, porque isso também diminui a pressão da água das chuvas. E não tem desculpa de espaço pequeno não, porque aqui nesse micro corredor o Henrique adaptou um jardim vertical, com trepadeiras, algumas dão flores, outras apenas folhagens. Mas o melhor de tudo, além do clima que fica muito agradável, é acordar com uma paisagem dessa na janela do próprio quarto. Da cama dá para ver também o jardim dos fundos. As floreiras das janelas têm a forma de uma canoa. E de pensar que o terreno foi escolhido por causa de uma árvore. E essa árvore tem uma história engraçada, que conversando, porque essa é a única remanescente de todo o condomínio. E conversando, essa era a árvore que ela ficou porque os funcionários ficavam descansando à sombra dela. E ela foi permanecendo e acabaram, acho que por dó, qualquer coisa, não cortaram. E para mim foi muito bom, porque isso traz mais conforto. Na época que a árvore está cheia de folhas, a temperatura dentro de casa também fica muito mais agradável, muito mais confortável. E fora a beleza que é você, num lugar quente, como é Porto Velho, né, na região de clima tropical, você ter a sombra já formada. Então, para mim, eu digo que eu fui um felizardo e realmente eu comprei a árvore, não a casa. Toda a decoração do ambiente dentro e fora da casa tem um ar rústico, tudo para aproveitar ao máximo, desde a luz que entra no ambiente. A janela de vidro parece uma moldura para uma pintura natural. Aqui nada é desperdiçado. Sou agrônomo, né? Então, eu sempre tento, de certa forma, aplicar e ser o mais orgânico possível no ambiente que eu moro. Então, aqui no quintal, toda folha que cai e que corta, eu tento aproveitar ao máximo e, de certa forma, fazer uma compostagem natural. E, aos poucos, isso vai construindo um solo com mais matéria orgânica. E, da mesma forma que isso funciona em culturas como cafés e soja no plantio direto, para o jardim, isso vai me dar maior nutrientes, essa matéria orgânica vai ficar disponível, vai proteger o solo contra o impacto da chuva e, além do mais, nessa época, que é uma época mais seca, ajuda a preservar a própria umidade do solo. Olha, como toda casa de roça que a gente chega, a gente é recebido com um banquete. Aqui, ó. Não poderia ser diferente. Olha o que o Henrique preparou pra gente. Que mesa maravilhosa. Só com quitutes, né? Maravilhosos. Agora ele tá ali, ó. Fazendo café. Vamos. Segue aqui, Clênio. Especialista em café, né, Henrique?
Tanto no trabalho como aqui. Você gosta de servir café para os amigos? Sim, na verdade, eu falo que minha vida social, depois da máquina de café expresso, melhorou muito. Porque eu trabalho com cafés especiais, seja de Rondônia, seja de fora, né? E todo lugar que eu vou, que eu vejo algum café especial, eu trago. Com o Henrique eu já aprendi café sem açúcar. Exatamente. Normalmente para os bons apreciar, cafés... já fiz o curso, né, da Embrapa na última ação da Embrapa. Então, café bom é café sem açúcar para você sentir o sabor do café, o aroma do café. Tomar um cafezinho fresquinho. Ele é mais ácido, né? Mais ácido, e você pode sentir, ele tem uma doçura natural, meio melada, você sente no final dele. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer, né, esse pedacinho de campo dentro da cidade de Porto Velho com o Henrique. Obrigado, eu agradeço a visita de vocês e a porta está sempre aberta para a turma da SIC.